Então, o Dança Não Dança é a sétima edição, na verdade, do projeto Para uma Timeline a Haver, que tem como subtítulo Genealogias da Dança como Prática Artística em Portugal. E este foi um projeto que eu comecei com a Ana Bigote Vieira em 2016, que na altura resultou de um convite do Teatro Viriato para coreografar um evento que reunia 4 figuras da nova dança portuguesa. No caso, a Vera Mantera, a Clara Andermatt, o Paulo Ribeiro e o João Fiadeiro. E a ideia era fazer um evento que era meio celebratório desta geração, mas que ao mesmo tempo não incluía todas as pessoas dessa geração. Houve uma vontade também de conectar com uma peça que eles os 4 tinham coreografado para o Ballet Gulbenkian, chamada 4 Áreas de Ópera. Então era uma forma de fazer uma ponte entre esse evento de 1996 e o novo evento em 2016. E na altura o que resultou da minha proposta foi uma espécie de interação entre arquivo, ou seja, algo que se vai delineando na parede enquanto memória, e no caso uma timeline, né? uma cronologia, e por outro um evento de performance ao vivo que fazia um pouco o cruzamento entre a memória que era inscrita nessas paredes através do registro ao vivo com os espectadores por escrito e a memória física que era articulada e ativada pelos bailarinos coreógrafos. E este trabalho da timeline foi muito feito em diálogo com a Ana Bigote, que na altura tinha acabado de fazer uma tese de doutoramento sobre a história do serviço à carte na Fundação Carlos Gulbenkian e que estava muito ativa nesta ideia de fazer cronologias comparadas, em que muita informação se coloca lado a lado e onde os tempos são disputados, em que não sabe, os anos 80 aconteceram em que ano? E esta pergunta para mim era muito interessante. Se calhar a Ana pode acrescentar mais alguma coisa. Sim. Pois eu acho, eu lembro mais ou menos de nos encontrarmos, de falarmos. O João tinha estado com os coreógrafos a fazer uma série de encontros que gravava. Isso tinha ressonâncias com as entrevistas de história oral que eu tinha feito. Eu tinha feito muitas entrevistas de história oral sobre a história do Acarte, e de repente estávamos sempre a trabalhar sobre isso, sobre as memórias daquele período, não é? Estávamos a trabalhar com testemunhos orais, mas ao mesmo tempo aquilo era... estávamos a tentar organizá-los. Lembro-me que estávamos a fazer diagramas no papel desde o início, e que a dada altura eu tracei numa folha a dizer, portanto, aqui Portugal entra para a CEE, até aqui isto acontece, portanto é preciso colocar isto neste contexto maior, que é o contexto da história cultural, da história política, etc. E depois disso começámos na parede da minha casa a pôr coisas, ou seja, pusemos um grande papel de cenário daqueles de criança do IKEA na parede e começámos a ir aos livros de história da dança e a escrever o que havia sobre história da dança. Portanto, que foi o que levámos depois para o Viriato, ou seja, as pessoas podiam inscrever a sua memória, mas havia havia a caneta já escrito por nós, um conjunto de eventos que nos pareciam interessantes. E este exercício revelou-se tão interessante que esta é uma maneira, decidimos continuar, e depois o João organizou em Santarém um ciclo chamado Nova Velha Dança, em que já havia um bocadinho uma coisa que estamos a voltar agora, que é esta revisitação das peças, bom, na altura pelos próprios, das peças sobretudo estavam em circulação, como as da Vera Mantero, ou talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois, o ICAM, ou seja, havia um conjunto de trabalhos que eu nunca tinha visto todos juntos, acompanhado por uma exposição no foyer. Portanto, isto é mesmo o início do projeto. E essa exposição no foyer desenvolveu lá uma metodologia. Ou seja, começámos com uma coisa que depois em Serralves se tornou muito visível, que foram 5 linhas, e fazer uma historiografia comparada entre o que acontece em Portugal, o que acontece fora, eventos de história cultural, eventos também de história artística. E interessava-nos de alguma maneira pôr as peças de dança, mas também os pedagogos. Ou seja, mas também a transmissão. Ou seja, a ideia de dança que estávamos a trabalhar era um pouco diferente da maioria das ideias que nós encontrávamos nos livros de história da dança, que eram muito centrados ou na biografia do artista ou na história, ou nas peças,
portanto, interessava-nos incluir os pedagogos, e eu acho que esta, no fundo, acabou por ser a primeira, vá lá, pronto, foi o desenvolvimento desta ideia de genealogias da dança como prática artística da hora, que é um nome que nós agora abandonamos, agora estamos com arqueologias da nova dança. Se calhar com isto passamos para mais próximo das arqueologias da nova dança e a própria questão sobre o dança-não dança, não é? Então, este programa foi dividido em 3 eixos. Este primeiro ciclo em que se apresentam peças de dança, conferências, filmes, é o primeiro de outros 3 eixos que se seguirão em 2024, que consiste num livro que vai ser publicado, também em colaboração com a Casa da Moeda, Imprensa Nacional, e uma exposição que estará patente aqui no edifício da Gulbenkian. E este programa, no seu todo, foi chamado Dança Não Dança, Arqueologias da Nova Dança em Portugal. E esta ideia de arqueologias, quer dizer, foi muito evidente que era o que estávamos, no fundo, a fazer ao perscrutar os arquivos e os locais de arquivo da dança e das danças em Portugal. Em particular a Biblioteca Nacional de Portugal, a Torre do Tombo, arquivos familiares, espólios documentais vários dos artistas. Enfim, houve de facto essa escavação que foi feita nas várias camadas acumuladas de documentos, acumulados ao longo do tempo, onde os conseguimos encontrar. E de facto a investigação foi essa de tentar partir para uma ideia de exposição que apresentasse fontes primárias, ao contrário do que se fez antes, que as exposições apresentadas anteriormente, no fundo, apresentavam uma investigação e apresentavam um estado da arte do que de alguma maneira existe documentado sobre as histórias da dança em Portugal. E neste caso partimos para um projeto expositivo diferente, que é este de dar a ver e dar a conhecer as fontes primárias que existem nestes muitos locais de arquivo e nestes espólios particulares pelo país fora e que pertencem a toda a comunidade e aos agentes que de alguma maneira fazem parte desta história. Então este processo de agregação, de investigação, exploração dos arquivos, dos documentos e de agregação de todos estes arquivos num projeto expositivo que também deu lugar a um projeto de livro, fez com que de facto a definição daquilo que nós estávamos a fazer para este projeto em particular na Gulbenkian fosse de facto essa de um processo de escavação que se relaciona com o arquivo, que é a escavação do arquivo, não é? Então esta lógica de fazer uma investigação que nos traz mais conhecimento acerca do arquivo, da origem das coisas, da arquê, não é? Da arqueologia. Mais uma questão também da materialidade dos resíduos, do que existe nos arquivos, ou seja, consegue-se fazer uma arqueologia porque já fizemos uma genealogia, ou seja, já de alguma maneira em 6 edições se conseguiu mapear, e estamos sempre a descobrir mais coisas, mas se conseguiu mapear onde é que as coisas estavam, não é? Portanto, traçar. E agora passámos então às notas de rodapé e vamos então à imprensa, vamos então à própria materialidade do que existe no arquivo e vamos tentar a partir dela ver que novas histórias é que isso conta. De alguma maneira isto já começou em Serralves com o que existia nas mesas e a exposição de Coimbra também já o inaugurava, mas não nesta escala. Eu acho que outra coisa importante é esta noção do arco do século, ou seja, de percorrer o século todo. Queria acrescentar uma coisa. Antes ou depois de ti? Pode ser antes. Então, eu acho que nós chegámos também a este título e a este subtítulo como autocrítica do próprio projeto que nós temos feito até agora. E acho que isto partiu, por um lado, da nossa constatação de que
a dança que nós estávamos a tratar, ou a história da dança que nós estávamos a tratar, não era a história de todas as danças. Então tentávamos entender, mas não é todas as danças, qual é a dança? Qual é esta dança? Porque interessa-nos muito os cruzamentos, não é? Nós passamos por danças sociais, por danças rituais, por danças que se apresentam, que se dão a ver, e que são as chamadas danças... dança teatral ou dança com prática artística, como chamamos no projeto anterior, mas as danças informais, as danças de rua, as danças de salão, todas estas danças, elas informam muito a forma de estar do que é a dança contemporânea, ou do que é entendida do que é a dança contemporânea. E acho que para nós é importante talvez especificar um pouco mais qual é o lugar da nossa perspectiva, para evitar demasiados equívocos, também para conseguirmos incluir mais e excluir menos, ou não saber o que é que estamos a excluir, porque se calhar o nosso entendimento de dança era que nos levava a excluir certas coisas, e então precisávamos de focar qual é esse entendimento. Então quando nós vamos, não é? Quando nós desistimos um pouco desta ideia de não é? Dança com prática artística, que é quase uma ideia de exclusividade, não é? Ou seja, como se a pessoa que faz dança num teatro tem um pensamento mais artístico do que uma pessoa que faz dança na rua. Esta ideia é necessário questionar, e eu acho que parte desse questionamento resultou também nesta alteração deste subtítulo. E por outro lado, entender o que se a nossa investigação estava muito focada ou partia deste momento na história da arte em Portugal, que é a nova dança portuguesa, no final dos anos 80 e início dos anos 90, qual é a especificidade desta nova dança e de que forma é que nós podemos olhar para as conquistas da nova dança e as experimentações da nova dança noutros momentos históricos, e como é que podemos espelhá-los e talvez identificar que se a nova dança não é uma coisa dos anos 80 e dos anos 90, mas é uma coisa que acompanha o século inteiro. Não é? Que novas danças são estas? Que são as danças, não é? As danças modernas, as danças pós-modernas. Todas estas danças são, de certa forma, novas danças, ou seja, novas experimentações com o corpo, novas experimentações com o espaço teatral, novas experimentações sobre o que é a arte, o que é a relação do corpo com a tecnologia. Então, por um lado, tentamos abrir o espectro, focando o lugar da pesquisa. Sim, eu ia sintetizar de alguma forma, não é? Que há essas várias questões incluídas no título e subtítulo. Por um lado, a questão que a Ana tão pertinentemente colocou de ser possível agora essa arqueologia, porque já foi feita porque já foram feitas tentativas, ensaios de genealogias, não é? E acho que para isso contribui a nossa familiaridade também cada vez mais com os espólios e arquivos e acervos, nomeadamente aqueles que estão que não estão acessíveis às pessoas em geral, portanto, que são pessoais, são privados, são familiares, mas a que nós fomos tentando, não é, chegar neste movimento cada vez mais amplo e multidirecional. Então há essa questão da arqueologia, genealogia, há a questão que o João trouxe das novas danças, não é? Quando é que as danças são consideradas, percepcionadas como novas, em que é que consiste essa diferença, e que consequências é que essas novas danças podem ter nas histórias da dança que resultam, não é? A partir daí, ou
como é que é essa continuidade e as continuidades, e como é que são as continuidades e descontinuidades que provocam. E há outra dimensão, que é da dança não dança, que remete também para esta questão de como é que as artes performativas continuam, não é? Como é que elas se manifestam, têm uma dimensão que nós podemos chamar efêmera, viva, em contraposição com uma ideia qualquer de morte, não é? Presencial, como é que essa dimensão depois se articula com aquilo que são os seus rastros, aquilo que podem ser os registros fílmicos, fotográficos, o lastro na imprensa, o lastro nas pessoas, a incorporação daqueles que as dançam, daquelas que dançam, a incorporação daqueles que assistem e que guardam de alguma forma, de múltiplas formas na memória. E também, o que é que me falta aqui nesta questão da continuidade? Como é que as danças continuam? Como é que basicamente, não é? Como é que as danças continuam para além daquilo que são as suas manifestações inaugurais? Não é? Quando é que há e não há reposições? Quando é que tipo de inscrições é que existem a partir daí? De quais é que temos mais rasto e menos rasto? Portanto, quais é que se inscrevem mais e menos? E portanto, essa articulação é muito importante para nós, não é? De dança, e por isso também escolher um título que oscila, não é? Dança, não dança. Que é circular. Sim, talvez só dizer que esta oscilação também remete para o que é um programa ao vivo, de performance e conversas e filmes, com também o que é depois um livro e uma exposição, e esta oscilação de facto entre o documental e o evento performativo, ao vivo, efêmero, que no fundo o programa articula, não é? Para começar, tanto o livro como a exposição, como este programa de eventos, percorrem o século, do início do século XX ao início do século XXI. É um século de histórias da dança. E este ciclo, este programa de eventos também pretendeu fazer isso. No entanto, também como o livro faz à sua maneira e a exposição faz à sua maneira, nós quisemos de alguma maneira confrontar uma leitura linear da progressão cronológica do tempo, não é? E então pensámos em cada uma destas sessões como uma maneira de confrontar tempos, e neste caso também o que fazemos é apresentar conjuntos de trabalhos coreográficos em justaposição entre si, esperando que essa justaposição abra questões e possibilite a discussão sobre o que é que esses trabalhos de facto nos permitem, à luz dos dias de hoje, pensar, ver, retrospectivar acerca dos tempos em que foram feitos e como é que nos dias de hoje esses trabalhos ainda falam e ainda têm uma capacidade crítica, discursiva, que no fundo acaba por exigir de nós essa atenção e fazer de nós os agentes também dessa leitura e dessa discursividade e dessa crítica, de alguma maneira. Eu acho que de alguma maneira as sessões também estão organizadas em torno quase de problemas, não é? De problemas, ou seja, a primeira sessão em que se põe o Almada Negreiros, por exemplo, em paralelo com a Vera Mantera, há o problema do corpo, não é? De uma reconfiguração do corpo à luz de ideias de modernidade, em momentos particulares da aceleração da sociedade portuguesa, mas que nos dá sempre para pensarmos sobre hoje e também para pensar o que é que foram estes momentos de grande modernização acelerada. Aqui no caso é o momento da nova dança, logo a seguir
aos anos 80 e à Revolução Portuguesa, etc. Mas também o início do século como o momento de grande aceleração do próprio século XX, não é? Ali por alturas das guerras, das duas guerras, das entreguerras. Por exemplo, outro problema é a questão do feminino, do papel da mulher. Ou seja, há uma sessão em que pusemos em paralelo o Lágrima da Olga Roriz e o Visita Guiada da Cláudia Dias. São peças que têm mais de 2 décadas, salvo erro, a separá-las, quase 3, salvo erro. E ainda assim há uma questão feminina e feminista totalmente por resolver ainda hoje, ou seja, ainda hoje estes 2 trabalhos vão ecoar, ao mesmo tempo que levantam problemas intrínsecos à própria transmissão da dança. Por exemplo, o Lágrima tinha esta bailarina icónica, Elisa Ferreira, e como é que se encontra alguém para fazer... será que é possível alguém que não Elisa Ferreira fazer aquela peça? Ou mesmo com a Visita Guiada da Cláudia Dias, que é uma peça particular em que ela fala a partir da sua história muito íntima e muito pessoal, ou seja, como é que pode outra pessoa contar, como é que se transmite isto, as memórias alternam-se, não se altera, ou seja, e nos 2 casos em questão está a questão do que é uma vivência do feminino, o que é uma vivência das relações amorosas, o que pode ser o amor hoje em dia. A última análise, eu acho que isto também atravessa as 2 peças, como é que se vivem as relações hoje em dia. E pronto, também temos uma sessão a partir das danças livres do início do século e de uma ideia de liberdade dançável, que depois em que se revisitam as práticas de euritmia, etc. Neste caso, convidámos a Sofia Neoparte a trabalhar com a Escola de Dança do Conservatório Nacional a partir deste início do momento em que a dança se descalça, em que há um conjunto de exercícios rítmicos que supostamente estariam ligados a uma suposta ideia de liberdade para todos. O que é isso de uma dança livre? Eu acho que esta é uma boa questão para ter ainda hoje, não é? E de que modo é que uma dança livre de massas, onde é que nos leva, não é? Eu penso que a Sofia está um bocadinho também nessa direção. Portanto, é como que nós revisitamos problemas que são problemas de há um século que ainda ecoam hoje e que também são problemas do próprio século. Ou seja, são problemas deste longuíssimo século XX que nos trouxe onde estamos hoje, não é? Este sítio claramente em colapso onde nos encontramos hoje, e que eu acho que olhar para os modos como já era um problema, estas questões no início do século, nos pode ajudar a perceber melhor como é que aqui chegámos, qualquer coisa deste género. Quando nós pensámos neste programa, um dos focos era a transmissão. Ou seja, transmissão, o foco e preocupação. Porque nós começámos este projeto porque tínhamos uma história da qual nós fazíamos parte, porque somos artistas, historiadores, mas não tínhamos acesso a essa história. Era como se essa história não nos tivesse sido transmitida. Então a nossa vontade foi sempre, ok, como é que podemos, ao mesmo tempo que estamos a descobrir essa história, estamos a transmiti-la a nós próprios, mas também estamos a partilhá-la com outros e estamos a envolver outras pessoas na construção desse imaginário comum, não é? desse lugar comum do que é essa história da dança. E neste ciclo em particular, queríamos não apenas apresentar peças e partilhá-las com o público e com quem as faz, mas também usar os métodos de transmissão que existem, que são próprios da dança, não é? Esta ideia de repertório, que é muito própria da Companhia Nacional de Bailado ou de outras companhias de repertório, que em Portugal já não existem muitas, e instaurar processos que façam essa transmissão, não apenas da ideia de corpo a corpo, não é? de um movimento que se passa, de um gesto que se passa de um corpo ao outro, mas também transmissão de um tipo de pensamento que se constrói através de passar tempo no estúdio e que tem a ver com experiências que foram adquiridas também noutros estúdios e que e provocar esta transmissão intergeracional, colocar
instituições que talvez normalmente não abordem este tipo de repertório e de pensamento para dentro das suas preocupações, não é? A Companhia Nacional de Bailado é uma dessas instituições que tem, não é? Que tem nos seus estatutos a missão de preservar o repertório coreográfico. Então para nós é importante, se nós estamos a trabalhar com a nova dança portuguesa, como é que não é? Como é que esse património também pode ser passado à Companhia Nacional de Bailado. No caso, convidámos a Vera Mantero a fazê-lo e a transmitir a sua peça. Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois à companhia, que é uma peça improvisada, que também já de si é um outro desafio. Então como é que uma peça que tem cuja partitura é um processo, como é que se transmite esse processo quando ele não é direto, não é? Não é convidámos a Sofia Nauparte a trabalhar com a Escola de Dança do Conservatório Nacional e convidámos várias pessoas para trabalhar com a Escola Superior de Dança, nomeadamente o André Cabral, que vai fazer uma reinterpretação, uma resposta quase à peça Ritmo Violento do Norman Dixon, que ele estreou em 1961 para o Grupo Experimental de Balé, que foi o futuro balé Gulbenkian, e que é uma peça que traz uma reflexão sobre o período colonial e sobre a guerra colonial em Portugal. Convidámos uma professora interina da Escola Superior de Dança a fazer uma remontagem de um bailado dos Verde Gaio, chamado Nazaré, coreografado pelo Francisco Graça. A professora é a Cristina Graça, também por coincidência também o último nome, não são da mesma família. E convidámos ainda a Margarida Petencourt e a Ana Rita Palmeirim a revisitar o processo de zoológica da Paula Massano com um grupo também da Escola Superior de Dança. E por fim, colaboramos com a Escola Superior de Teatro e Cinema, que vai trabalhar com a Vânia Rovisco na reinterpretação do Il faut danser Portugal, que é uma peça do António Alaio. Então, este foi a base. E depois há transmissões que vão ser feitas informalmente a novos bailarinos. Por exemplo, a Ana Borralho e o João Galante vão transmitir uma peça sua, Nobody Nevermind, 0.2, vão transmiti-la a outros bailarinos. A peça da Cláudia Dias vai ser transmitida a uma outra performer. E estes também foram por vezes foram propostas nossas, por vezes foram também reações dos artistas às nossas propostas para refazer estas peças. E também por eles questionarem qual a pertinência de voltar a fazer esse trabalho que existiu talvez há 20 anos atrás. Acho que queria só acrescentar uma coisa, tem a ver com o entusiasmo, ou seja, desde o início que este é um projeto colaborativo em que nós convocamos outros para nos ajudarem a compor este enorme, este amontoado de informações que nos guiam e que nos levam a ir de uns sítios para os outros, e desde o início que quisemos convocá-los agora fisicamente e quase queríamos partilhar coisas que tínhamos descoberto e que nos entusiasmavam. Ou seja, de alguma maneira também houve uma descoberta nossa deste arco do século, desde as danças livres, dos nus artísticos dos anos 20, por exemplo, que foi o que nos levou a ir buscar pessoas que hoje, como a Ana Borralho e o João Galante, ou Gaia de Medeiros e a Arizara, pessoas que hoje usam o nu artístico, de que maneira é que o faz? Ou seja, apeteceu-nos partilhar coisas que tínhamos descoberto com outros e dá-las a outros para que eles aprofundem a investigação. Ou seja, há este grande entusiasmo colaborativo que eu acho que está na raiz deste ciclo. Este ciclo foi a primeira coisa que apareceu quando pensámos aqui no que poderia ser a 7ª edição da Timeline,
e desde o início que uma das coisas era convocar a comunidade de alguma maneira e, partilhar, e também invocar o século. Portanto, eu acho que há estas duas coisas. Não sei se... Desculpa. Sim, talvez só frisar que tanto o projeto para o livro como o projeto para a exposição também partem de investigações feitas em coletivo. Não só a investigação feita por nós enquanto núcleo, mas também todas as investigações que nós convidamos diferentes pessoas a fazer. A Diana Nipse já tinha uma investigação sobre a presença de corpos não normativos nas artes performativas e nós convidámos-la a aprofundar um pouco essa investigação, focando no caso português e no século XX em particular. Convidámos também a Pini, que também já estava a fazer uma investigação sobre danças, as chamadas danças urbanas, enfim, com origem no hip-hop, com origem também em danças de dancehall, no clubbing, no voguing, em todas estas danças. Pronto, era uma investigação que ela já estava a fazer e que nós de alguma maneira também quisemos apoiar, também para de alguma maneira criar um diálogo também com outras investigações que já estavam a decorrer. E também convidámos a Desirée Desmarat a fazer uma investigação de arquivo sobre a presença de corpos negros nas danças dos anos 20, 30. Ela, em particular, dedicou-se à recepção crítica do Charleston, por exemplo. E a Ângela Guerreiro, que no fundo acabou por fazer também uma recolha de testemunhos, uma recolha oral de testemunhos sobre danças feitas por artistas negros aqui em Portugal durante um período que é o período também em que ela começa a dançar, que são os anos 80, os anos 90, também é o período da nova dança, e também nos permite olhar para esse período como um período em que há outras danças que também são novas danças, mas que eventualmente também não se inscreveram da mesma maneira como a geração a que normalmente se chama a geração da nova dança, e interessa-nos também entender porquê, como é que as coisas aconteceram e também perceber qual é o legado dessas outras danças. E nesse sentido, estes são exemplos de como diferentes pessoas colaboraram para trazerem diferentes investigações a esta sopa, não? Que no fundo depois nós acabamos por articular. No fundo é esse também um dos nossos papéis, é colar tudo e de alguma maneira também oferecer ao público, não só um público especializado ou mais interessado nas questões da dança ou das artes performativas, mas um público generalista também, estas diferentes perspectivas e de facto uma abertura a leituras possíveis da história, que são histórias, e da dança, que são danças, não é? Há sempre esta pluralidade que é importante frisar e que de facto só é possível apresentar passando por um processo que também ele é plural e é colaborativo e é coletivo. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Obrigado.